Em 1º de setembro de 2008, o corpo da ex-Big Brother Oksana Aplekaeva foi encontrado à beira de uma rodovia na Rússia. Durante as investigações, as autoridades descobriram que Oksana estava envolvida com pessoas muito poderosas e perigosas. Mas o que mais fez esse caso ganhar repercussão foi que, mais tarde, as autoridades descobriram que o médico legista responsável pela autópsia de Oksana fez algo inimaginável e nojento com o corpo dela. Este caso criminal é, sem dúvidas, um dos mais famosos e absurdos de toda a Rússia, e todos os detalhes a respeito dele vocês saberão agora. Oksana Aplekaeva nasceu em 12 de junho de 1977, na cidade de Ufa, região da Bashkiria, na Rússia. Filha de um policial rígido, ela cresceu em uma família de classe média, ao lado de suas duas irmãs, Cristina e Olesya. Desde cedo, Oksana parecia destinada a uma vida comum. Formou-se em contabilidade e economia em uma escola técnica local, mas nunca trabalhou na área. Em vez disso, encontrou emprego como consultora de cosméticos de luxo na rede Arbat Prestige. Devido ao seu grande interesse pelo ramo, seu conhecimento sobre produtos de beleza a destacava na empresa. Mas ela tinha sonhos maiores. Em 2003, aos 26 anos, Oksana deixou Ufa e se mudou para Moscou, como milhares de jovens russos em busca de fama e sucesso. Moscou, no início dos anos 2000, era um lugar cheio de oportunidades, mas também de perigos. Oksana queria mais do que uma vida comum. Ela queria ser reconhecida, ser uma estrela. E em 2005, sua chance chegou quando foi selecionada para participar do reality show Dom 2, um dos programas mais populares da Rússia na época. Dom 2 é praticamente o Big Brother da Rússia. Estreou em 2004 e rapidamente se tornou um fenômeno cultural. O formato era simples. Jovens solteiros tentavam encontrar o amor enquanto viviam sob câmeras 24 horas por dia, competindo por uma casa na região de Moscou. Mas o programa era mais do que um show de namoro. Era um palco para escândalos, intrigas e fama instantânea. Uma receita que atraía um grande público. Oksana entrou no programa em 18 de março de 2005, aos 28 anos, e logo chamou a atenção por sua beleza e personalidade peculiar. Stas Karimov, um dos participantes do Dom 2, descreveu Oksana como uma garota amável, sincera, mas ingênua. Segundo ele, ela era muito esperta para algumas coisas, mas para outras tinha certa lentidão no pensamento. Ela não conseguia distinguir brincadeiras de situações sérias. Alena Vodonaeva, outra participante, revelou que Oksana era alvo de brincadeiras cruéis dos outros competidores, especialmente dos homens. Segundo Alena, Oksana permitia que zombassem dela. Ela disse que talvez Oksana gostasse dessa atenção, mas isso mostrava sua vulnerabilidade. Oksana ficou no Dom 2 por apenas 75 dias, até 2 de junho de 2005. Há duas versões para sua saída. A primeira, defendida por Olga Buzova, amiga próxima no programa, é que os produtores a retiraram por ela não ser interessante o suficiente. Oksana não se envolvia em escândalos, não fumava, não bebia e não gerava fofocas, o que, para um reality show, era um problema. A segunda versão é que Oksana saiu por vontade própria, após receber uma oferta para seguir carreira como modelo. Seja qual for a verdade, sua passagem pelo Dom 2 lhe deu o que ela mais queria: fama. Após deixar o programa, Oksana aproveitou sua fama para abrir portas no mundo do show business. Ela trabalhou como modelo na agência Expo Style, gerenciou projetos na revista Animal Style e participou do concurso Miss Maxim 2008, onde chegou ao top 100 das mulheres mais bonitas da Rússia. Ela também tentou carreira como atriz, em papéis pequenos nas séries Detectives e Matchmaker, além de programas como Comedy Club e Blah Blah Show. Oksana também foi vista ao lado de celebridades como Prokhor Chaliapin, Vadim Galigin, Alexei Vorobyov e Sergei Lazarev, posando para fotos que alimentavam sua imagem de socialite em ascensão. Um rumor persistente era seu suposto romance com o famoso tenista russo Marat Safin.
Algumas fontes dizem que a própria Oksana alimentou essa história, vendendo-a para revistas populares, mas amigos próximos negaram o romance, afirmando que Marat Safin vivia no exterior e que os dois apenas se encontraram brevemente no funeral de um amigo em comum. Ainda assim, o nome de Marat Safin ajudou a manter Oksana nas manchetes por um tempo. Apesar do brilho, Oksana tinha um lado vulnerável. Amigos a descreviam como ingênua, quase infantil. Aos 31 anos, ela pensava como uma adolescente de 16, segundo uma amiga próxima. Oksana acreditava em contos de fadas sobre o show business, lia livros sobre como conquistar homens ricos e sonhava com uma vida de glamour. Essa ingenuidade a tornava um alvo fácil em um mundo cheio de predadores. Em 29 de agosto de 2008, Oksana, então com 31 anos, trabalhava como modelo no Salão Internacional do Automóvel de Moscou, realizado no Crocus Expo, um dos maiores centros de exposições da cidade. O evento, que começou em 26 de agosto, era um palco perfeito para o tipo de vida que Oksana desejava. Carros de luxo, visitantes ricos e a chance de ser notada por pessoas influentes. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Oksana trabalhava promovendo automóveis, conversando com visitantes e aproveitando a atenção. Mas naquele dia, ela conheceu alguns homens que despertaram seu interesse. Um deles era Alexei, diretor-geral de uma empresa, e o outro seu vice, Mikhail, de 38 anos, que já tinha antecedentes criminais por roubo. Durante o dia, Oksana chegou a tomar café com um desses homens no próprio Crocus Expo, mas voltou ao trabalho logo depois. Na noite de 29 de agosto, após o fim do expediente, Oksana ligou para uma amiga com quem dividia um apartamento em Moscou. Disse que iria a um evento e que voltaria tarde. Testemunhas no Crocus Expo disseram que viram Oksana saindo do local com um homem em uma motocicleta. Essa foi a última vez que ela foi vista com vida. 2 dias depois, em 1º de setembro, o corpo de Oksana foi encontrado por caminhoneiros na beira da rodovia Moscou-Riga, no distrito de Istra, a cerca de 50 quilômetros de Moscou, entre as vilas de Kotovo e Davudkovskoye. O local era isolado, próximo à mesma rodovia que anos antes havia levado Oksana à fama com as filmagens do Dom 2. A cena era horrível. Oksana estava morta, com sinais claros de estrangulamento. Os médicos forenses confirmaram que a causa da morte foi asfixia mecânica. Oksana foi estrangulada. Seu corpo apresentava hematomas no rosto, coxas e região pélvica, além de escoriações, sugerindo que foi bastante agredida antes de morrer. Curiosamente, não havia sinais de luta no local onde o corpo foi encontrado, o que levou os detetives a acreditar que ela foi morta em outro lugar e jogada ali. O corpo estava parcialmente coberto por pedras e galhos, indicando uma tentativa de ocultar o crime. Suas joias, celular e pertences pessoais haviam desaparecido. Como Oksana não tinha documentos consigo, seu corpo permaneceu não identificado por uma semana. Só em 8 de setembro de 2008, a polícia confirmou que a vítima era, de fato, Oksana Aplekaeva, ex-estrela do Dom 2. A notícia, além de chocar o país, teve grande repercussão. Mas quem era o homem na motocicleta e o que aconteceu entre o momento em que ela saiu do Crocus Expo e sua morte era um mistério. O assassinato de Oksana Aplekaeva rapidamente se tornou um dos casos mais comentados da Rússia. O Departamento de Investigação do Comitê Investigativo da cidade de Istra abriu um processo criminal sob o artigo 105 do Código Penal da Federação Russa, homicídio. Desde o início, a investigação enfrentou desafios. Nos primeiros dias, antes do corpo de Oksana ser encontrado e identificado, a investigação focou em reconstruir seus últimos momentos. Sua colega de apartamento, uma mulher chamada Olga, denunciou o desaparecimento à polícia, dias após Oksana não voltar para casa. A irmã de Oksana, Olesya, viajou de Ufa para Moscou para ajudar nas buscas, entrevistando funcionários do Crocus Expo e tentando encontrar pistas. Olesya chegou a dizer à imprensa que a polícia suspeitava que Oksana poderia estar sendo mantida em cativeiro por pessoas influentes, mas essa teoria logo foi descartada. A primeira hipótese que surgiu
foi a de um assassino em série. Rumores, alimentados por fóruns na internet e relatos anônimos, diziam que outras modelos do salão do automóvel haviam desaparecido. Algumas fontes falavam em até 8 garotas. Havia pânico entre as funcionárias do Crocus Expo, com boatos de que corpos estavam sendo encontrados em rodovias próximas. Até os participantes do Dom 2 ficaram assustados, temendo que houvesse um maníaco à solta. Mas a polícia investigou e desmentiu esses rumores. Não havia registros de outras garotas desaparecidas, e a história parecia uma invenção para atrair atenção. Outra teoria inicial surgiu a partir de mensagens encontradas na página de Oksana na rede social Odinoklasnik. Um usuário anônimo a acusava de tê-lo infectado com uma doença venérea, chamando-a de prostituta e ameaçando vingança. Após o corpo de Oksana ser encontrado, o perfil do autor dessas mensagens foi deletado e sua identidade nunca foi descoberta. Os investigadores descartaram essa pista, acreditando que poderia ser apenas um hater tentando se aproveitar da situação. A investigação, então, voltou sua atenção para as pessoas que Oksana encontrou no dia do desaparecimento. O primeiro suspeito foi Mikhail, um homem de 38 anos de Nakabino, que já tinha antecedentes por roubo, como mencionado anteriormente. Mikhail era dono de uma motocicleta e foi um dos últimos a falar com Oksana. Ele admitiu ter se encontrado com ela no dia 29 de agosto, que coincidentemente era seu aniversário. Segundo ele, os dois jantaram em um restaurante no complexo Crocus City, mas ele a deixou lá, dando dinheiro para um táxi, porque precisava ir a uma festa de família. Seu álibi foi confirmado por pessoas presentes na festa, e ele foi descartado como suspeito. Outro suspeito foi Alexei, diretor-geral da empresa que Mikhail representava. Alexei também conheceu Oksana no salão, mas provou estar fora de Moscou no dia do crime, o que o eliminou da lista de suspeitos. Os detetives, então, analisaram as últimas chamadas feitas do telefone de Oksana. Após deixar Mikhail, ela fez várias ligações, a última para uma amiga, dizendo que ia a um evento. Uma descoberta crucial ocorreu quando a polícia revistou o apartamento de Oksana. Lá encontraram cadernos, diários e discos rígidos criptografados. As anotações de Oksana revelaram um lado sombrio de sua vida. Ela parecia estar envolvida no negócio de acompanhantes de luxo. Um dos registros dizia: Rublevka, oligarca, aniversário, 18 meninas. Rublevka é uma área de elite perto de Moscou, conhecida pelas mansões de oligarcas e celebridades. Outras anotações listavam nomes de garotas, datas de festas e detalhes comprometedores sobre clientes ricos e famosos. Os detetives também encontraram câmeras de vídeo e equipamentos que sugeriam que o apartamento de Oksana era usado como estúdio para filmagens de vídeos de conteúdo adulto. Os discos criptografados poderiam conter informações financeiras e contatos de um grupo criminoso, mas nunca foram decodificados. A teoria mais forte passou a ser que Oksana foi morta por alguém que ela chantageava. Ela sabia demais sobre crimes e segredos de pessoas poderosas, e isso pode ter selado seu destino. Entre os possíveis envolvidos estavam oligarcas, estrelas do show business e até figuras do crime organizado. Oksana, com sua natureza extrovertida e falta de discrição, pode ter mencionado esses segredos para a pessoa errada. Ou talvez tenha tentado extorquir dinheiro em troca de seu silêncio. Seja como for, a investigação enfrentou um obstáculo. Testemunhas se recusavam a falar, temendo represálias. 3 meses após o crime, em novembro de 2008, as investigações foram suspensas por falta de evidências concretas. Oksana foi enterrada em 11 de setembro de 2008, em Ufa, sua cidade natal. O funeral foi fechado, com cerca de 40 pessoas presentes, incluindo familiares e amigos próximos. Nenhum dos colegas do reality show em que ela participou compareceu, e muitos de seus supostos amigos evitaram comentar o caso. Seus pais instalaram um monumento e uma foto grande de Oksana no túmulo, mas mesmo na morte, ela não encontrou paz. 1 mês após o funeral, vândalos atacaram o túmulo. Queimaram uma coroa de flores e quebraram o monumento. O ato foi cometido à noite, e ninguém viu quem foram os responsáveis. Alguns acreditam que foram fãs locais buscando chamar atenção.
Outros dizem que pode ter sido um ato de ódio ligado ao passado dela no reality. Mas esse não foi o último insulto à memória de Oksana. Algo muito mais repugnante viria à tona. Por 10 anos, o caso permaneceu arquivado, um mistério sem solução. Em fevereiro de 2018, uma nova tecnologia de análise de DNA revelou algo macabro. O corpo de Oksana foi exumado para novos testes, e os resultados indicaram que alguém teve relações íntimas com ela após a morte. O suspeito improvável foi Alexander Alukaev, médico legista de 37 anos que realizou a autópsia em 2008. Alexander confessou o ato, mas não foi punido severamente. Na Rússia, a profanação de cadáver tem pena máxima de 3 meses, e o prazo de prescrição já havia expirado. Alexander apenas perdeu o emprego, e segundo ele, sua esposa o deixou após o escândalo. Alexander Alukaev nasceu em 1970 na cidade de Temnikovo, em Mordovia, e foi descrito por colegas como um profissional competente. Gostava de caçar, pescar e jogar videogames, conforme relatos em suas redes sociais, que foram deletadas após o caso. Mas já tinha problemas com a lei. Em 2013, foi acusado de aceitar suborno, embora o caso não tenha avançado. Sua confissão foi fria. Contra a ciência, você não pode lutar, disse aos detetives após seu material biológico ser compatível com o encontrado no corpo de Oksana. Apesar do horror do crime, os detetives confirmaram que Alexander não tinha relação com o assassinato, apenas profanou o corpo depois da morte. Esse novo capítulo na tragédia de Oksana chocou a Rússia mais uma vez. A indignação pública foi enorme. Apesar da revelação de 2018, o assassino de Oksana Aplekaeva nunca foi encontrado. O caso voltou a ser investigado pelo Departamento de Istra, mas nenhuma nova evidência apareceu. Durante a investigação, surgiram inúmeras teorias. Vou falar das 4 principais. Teoria 1. Vingança por chantagem. A teoria mais aceita é que Oksana foi morta por alguém que tentou chantagear. Suas anotações e vídeos indicam que ela tinha informações comprometedoras sobre oligarcas, celebridades e figuras criminosas. Algumas fontes dizem que ela pode ter testemunhado um episódio escandaloso em uma festa fechada, envolvendo algo que poderia destruir a reputação de alguém poderoso. Como pessoa extrovertida e pouco discreta, Oksana pode ter falado demais ou exigido dinheiro pelo silêncio. Num mundo onde segredos valem mais que vidas, isso é motivo suficiente para eliminar alguém. Teoria 2. Crime passional. Outra possibilidade é que Oksana tenha sido morta por um ex-amante. A investigação considerou essa hipótese, principalmente pelas ameaças em suas redes sociais, mas a pista mais forte veio das conexões amorosas dela. Oksana tinha um círculo amplo de conhecidos, e alguns amigos acreditavam que ela poderia ter sido assassinada por um homem ciumento ou rejeitado. No entanto, todos os suspeitos interrogados tinham álibis sólidos. Teoria 3. Envolvimento com o crime organizado. Algumas fontes sugerem que Oksana se envolveu com a máfia russa. Seus contatos incluíam figuras do submundo, e o negócio de acompanhantes de luxo pode tê-la colocado na mira de pessoas perigosas. Talvez tenha visto algo que não devia, um assassinato, um esquema de corrupção, e foi silenciada para proteger interesses maiores. Teoria 4. Assassinato ritualístico. Algumas teorias conspiratórias sugerem que a morte de Oksana foi parte de um ritual ou jogo macabro entre elites. Embora não haja evidências concretas, a ideia de que foi um sacrifício para proteger segredos obscuros ganhou força em fóruns online. É uma teoria controversa, mas dado o contexto de poder e corrupção, não pode ser descartada. O caso de Oksana também ganhou atenção na cultura popular. Em 2008, o programa Let Them Talk dedicou um episódio a ela, intitulado On the Side of Life. No mesmo ano, as irmãs de Oksana, desesperadas por respostas, recorreram ao programa Batalha dos Videntes. Os médiuns ofereceram teorias variadas. Alguns disseram que ela foi morta por dívidas, outros que foi um acidente. Em 2009, a TNT produziu o documentário Quem Matou Oksana. Mas nenhuma dessas iniciativas trouxe respostas concretas.
O assassinato de Oksana Aplekaeva virou símbolo sombrio do lado negro do show business russo e lembrete de como a fama pode ser perigosa. No mundo da influência e da riqueza, o dinheiro pode custar a vida. Oksana saiu de Ufa com o sonho de brilhar, mas se envolveu num mundo de segredos, corrupção e violência. Quase 17 anos depois, sua família ainda não tem respostas e o assassino continua livre. Mas e vocês? Quem vocês acham que matou Oksana Aplekaeva? Um cliente poderoso, um amante rejeitado ou alguém do crime organizado? Deixem a opinião nos comentários.